Olá a todos, meu nome é Caio Vicente Magalhães e hoje vou apresentar em conjunto com meu amigo Marvin Junior Ré nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso tema será a evolução tecnológica das placas gráficas e o papel da inteligência artificial na superação dos limites de hardware. Antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente ao nosso orientador, professor Alexandre Melo Ferreira, por todo o apoio e também à banca por sua presença e tempo. Pode pular, Marvin. Aqui no nosso roteiro, vamos começar com a introdução e o problema, discutindo o cenário atual e a barreira do hardware. Vou seguir para a arquitetura logo em seguida, onde eu vou explicar a diferença fundamental entre CPU e uma GPU e o conceito do paralelismo. Em seguida, apresentarei a solução de IA, focando em como tecnologias como DLSS e Ray Tracing atuam como otimizadores. E na segunda parte do trabalho, que detalha o desenvolvimento prático, sistema de recomendação e os resultados, será apresentado pelo Marvin. Vamos começar. Para começar, vamos definir o cenário. As GPUs de hoje não são mais apenas para jogos. Elas evoluíram de simples aceleradores gráficos para verdadeiros motores da computação de alto desempenho, sendo peças centrais da IA, Big Data e simulações científicas. Mas isso nos levou a um problema fundamental: o fim da lei de Moore. O avanço que dependia puramente de mais transistores está se tornando insustentável. Estamos esbarrando em barreiras físicas reais, como o calor e o consumo energético. Isso nos levou à nossa hipótese: a inteligência artificial, junto com otimizações de software, não é apenas um extra, mas sim a solução estratégica para superar esses limites físicos e permitir que o avanço computacional continue. Quais serão os objetivos do nosso trabalho? Para testar essa hipótese, definimos nossos objetivos em duas frentes claras. Na frente teórica, do lado esquerdo, nosso objetivo foi analisar a evolução da arquitetura das GPUs, entender as plataformas de software como CUDA e como a IA especificamente, com tecnologias como DLSS e Ray Tracing, se tornou um elemento estratégico. Já na parte prática, do lado direito, o objetivo foi validar essa teoria. Nós desenvolvemos um sistema de recomendação de GPU que usa IA, modelando o desempenho com machine learning e criando uma interface interativa em streaming. Pode ir para o slide 5. A diferença fundamental agora entre CPU e GPU. Bom, gente, mas por que ela funciona tão bem justamente na GPU, ao invés da CPU? A resposta está na arquitetura. A CPU, como você vê à esquerda da imagem, a figura, possui poucos núcleos, mas eles são muito robustos, otimizados para tarefas sequenciais e complexas. Ele é ótimo nesse quesito. A GPU, à direita, ela é o oposto. Ela possui milhares de núcleos, só que núcleos simples, projetados para o paralelismo massivo. Ela é excelente em cálculos matemáticos. E ela foi feita para executar a mesma operação em milhares de dados ao mesmo tempo. A ideia da GPU é essa. E essa conexão com a IA? O que precisa para conectar com a IA? Algoritmos de Deep Learning são, na sua essência, cálculos matriarcais massivos e repetitivos. A arquitetura paralela da GPU é perfeitamente adequada para isso. Então, ela basicamente não nasceu, mas ela foi feita especificamente para utilizar IA. A IA encaixa perfeitamente na GPU para utilizar cálculos massivos. Aqui temos o slide 6, a virada de jogo. CUDA e a IA. A grande virada de jogo, ela aconteceu em 2006, quando a NVIDIA lançou o CUDA. O CUDA foi uma plataforma que abriu a GPU. Ela deixou de ser um dispositivo só para gráficos, que ela nasceu para ser gráficos, e se tornou um processador de propósito geral, que chamamos de GPU. Isso permitiu que pesquisadores e desenvolvedores usassem todo aquele poder paralelo para a ciência e para a IA, com bibliotecas otimizadas como o cuDNN, específicas para redes neurais. E a evolução disso foi o hardware dedicado. Arquiteturas mais novas trouxeram os Tensor Cores, que são unidades dentro da GPU feitas especificamente para acelerar os cálculos matriarcais de IA. Isso consolidou a GPU como uma ferramenta padrão no Deep Learning. E ela acabou se tornando referência até hoje. Bom,
E como isso resolve o nosso problema de limite de hardware? A resposta está nas técnicas como o DLSS. Antes de explicar o DLSS, eu vou explicar o Ray Tracing. Primeiro, vamos cercar o Ray Tracing, né? E o seu custo computacional. A renderização tradicional, a rasterização, é um processo para frente. Ela projeta polígonos em 3D em um plano 2D, que seria a tela. E o custo do Ray Tracing é astronômico, é muito alto, porque ele inverte essa lógica. É um processo para trás. Para cada pixel na tela, a GPU deve lançar um ou mais raios de luz para dentro da cena. Mas onde que o custo explode? Onde que o custo fica absurdamente alto? É na recursividade. Quando um raio atinge um objeto, ele não para. Para calcular reflexos precisos, ele ricocheteia. Para calcular refrações, como o vidro-alga, ou água, perdão, ele se divide e desvia. Para calcular sombras suaves, ele precisa lançar novos raios de sombra, que seria shadow rays, em direção a cada fonte de luz, para verificar se há oclusão. Estamos falando de milhões de pixels, multiplicados por múltiplos raios por pixel, multiplicados por múltiplos e múltiplos ricochetes por raio. É uma simulação de física por força bruta. E, consequentemente, isso acaba se tornando computacionalmente inviável para tempo real em altas resoluções. E é aqui que entra o DLSS. O DLSS é a solução de IA que torna o Ray Tracing viável. O funcionamento dele é um trade-off computacional. Em vez de forçar a GPU a calcular esse cenário de Ray Tracing em 4K nativo, e traduzindo em pixels chega a aproximadamente 8,3 milhões de pixels, nós a instruímos a renderizar em uma resolução muito menor, como 1080p, que é bem baixo, comparado com o 4K, é só 2 milhões de pixels aproximadamente. É uma redução de 75% na carga de trabalho do Ray Tracing. Obviamente, uma imagem de 1080p nativa pareceria borrada em um monitor 4K. É aí que a IA entra em ação. O DLSS é uma rede neural convolucional, um modelo de deep learning, que roda em um hardware dedicado, que são os Tensor Cores. Essa rede foi pré-treinada em supercomputadores com dezenas de milhares de imagens, em uma resolução de 16K, como ground truth, a verdade absoluta, traduzindo. Durante o jogo, o DLSS recebe dois inputs principais: o quadro atual em baixa resolução, 1080p, e, crucialmente, os vetores de movimento, os motion vectors, do motor gráfico, que informam para onde cada pixel da cena está se movendo. Usando essa informação espacial e temporal, que são o quadro atual, e os dados dos quadros anteriores e os vetores de movimento, a rede neural ela reconstrói e não apenas faz um upscaling simples, uma imagem final em 4K. Ela acaba se tornando. E o ponto-chave é esse. O custo de executar essa inferência da rede neural nos tensor cores é drasticamente menor do que o custo de calcular por força bruta os 6 milhões de pixels extra que o Ray Tracing exigiria para ir de 1080p a 4K. Dessa forma, como mostrei agora, o DLSS troca um problema de renderização intratável por um problema de inferência de IA altamente otimizado. Ele permite que o Ray Tracing foque na qualidade de 1080p, enquanto a IA cuida da quantidade de pixels por 4K. Essa é a diferença absurda do DLSS. E pode ir para o slide 8. Bom, eu vou falar sobre a nossa metodologia agora. Para comprovar tudo isso, nós definimos a nossa metodologia, que é baseada no modelo de Toylent. A primeira fase foi a ruptura teórica, que é todo esse levantamento bibliográfico que acabei de apresentar. A segunda foi a construção, onde coletamos e preparamos nosso dataset, com dados de aproximadamente 200 GPUs. E a terceira foi a construção prática, onde de fato implementamos e validamos nossos experimentos de Ray Tracing e Upscaling, e treinamos os modelos de Machine Learning para o sistema de recomendação. E a seguir, agora, quem continuar a apresentação é o Marvin. Vamos lá. Agora, meu nome é Marvin, e aqui a gente vai para o nosso primeiro experimento, que é a rasterização versus o Ray Tracing. No primeiro experimento, a gente compara as duas técnicas de renderização, que a primeira é a rasterização, que é a técnica tradicional,
ela basicamente projeta polígonos 3D na tela e usa trapaças como o Environment Maps para reflexos falsos e Planar Projection para sombras, sendo computacionalmente barato. O Ray Tracing simula a física da luz. Ele calcula raios para cada pixel, permitindo sombras suaves e reflexos precisos. O resultado é claro. O Ray Tracing é visualmente superior, mas o seu custo computacional é altíssimo, o que justifica a necessidade de otimizações de IA, como o DLSS, para uso em tempo real. O primeiro passo foi validar a diferença de custo e qualidade entre as técnicas de renderização. Para isso, criamos um mini renderizador em Python, do zero, para gerar as mesmas cenas usando as duas filosofias. Agora, primeiro a gente vai analisar o processo. Nós simulamos a rasterização. O código na função renderizar raster fake usa atalhos computacionais. O objeto não reflete outros objetos. Usamos um Environment Map, que é basicamente uma textura genérica do céu, e um cálculo de consulta, não uma simulação. Por isso a esfera azul não reflete a esfera vermelha, onde a gente vê nessa primeira imagem aqui. Para as sombras, não lançamos raios, usamos uma projeção planar. Basicamente, o código calcula matematicamente onde a esfera achataria no chão e desenha uma elipse escura ali. É rápido, mas só funciona em superfícies planas e não pode criar autossombreamento. E no resultado final da rasterização, que é essa imagem aqui, ela é gerada muito rapidamente, como vemos. Porém, os reflexos são genéricos e as sombras são simples manchas, basicamente. Agora, nesse próximo exemplo aqui, que é a nossa próxima simulação, nós temos o Ray Tracing, onde a gente implementou na função TraceRay do código, e aqui nós simulamos a física mesmo, física dos raios. Para reflexos, quando o nosso raio primário atinge a esfera azul, que é reflexiva, o código lança um novo raio de reflexão, recursivo. Esse novo raio viaja pela cine e atinge a esfera vermelha, e por isso que vemos o reflexo correto. Isso é um custo recursivo. A gente vê nessa imagem aqui. E para sombras, para cada ponto que o raio atinge, o código lança um novo raio de sombra em direção à luz. Se esse raio colidir com qualquer outro objeto no caminho, o ponto está em sombra. Isso cria sombras nítidas e fisicamente corretas, como a gente vê nesse exemplo aqui em cima. E na imagem final, que é a imagem do Ray Tracing, podemos ver que ela é visualmente muito superior e com reflexos e sombras precisos. E nesse último aqui, a gente tem a comparação das duas. Nesse experimento simples em Python, valida o nosso argumento central, que a rasterização é rápida, porque usa hacks matemáticos baratos, e o Ray Tracing é de alta fidelidade, porque simula a física. Mas o custo de lançar milhões de raios primários e depois mais milhões de raios recursivos para sombras e reflexos é o que mais torna computacionalmente inviável em tempo real sem a otimização. Esse custo computacional altíssimo não é um termo abstrato, é custo real de executar essas funções recursivas de TraceRay para cada pixel na tela, e é exatamente esse custo que o DLSS, que veremos a seguir, nos permite contornar. Agora a gente vai para o nosso experimento 2, que é um simulador de upscaling, ou DLSS, né? Basicamente, depois de provar o custo do Ray Tracing, precisávamos simular a solução, o DLSS. O objetivo desse experimento era provar que o upscaling por IA não é a mesma coisa que esticar a imagem. Para isso, criamos esse script em Python, que o processo, como vocês veem na imagem comparativa, foi o seguinte. Primeiro, a gente carrega a nossa imagem de ground truth, que é a imagem de alta resolução, e essa é a nossa meta de qualidade, rodando em resolução nativa. Essa daqui é a nossa imagem original, nativo. Em segundo, a gente baixamos a resolução, simulando um ganho de performance do DLSS. O script reduz a imagem em 50%, que é o fator escala igual a 0.5. Essa é a imagem que a GPU renderiza com a otimização ativada, como 1080p em vez de 4K, o que economiza os recursos, obviamente. Essa daqui seria a imagem com a baixa resolução. Agora, o terceiro passo, a gente simula o que acontece se tentarmos fazer um upscaling barato, sem a IA. O código pega a imagem de baixa resolução e simplesmente estica de volta ao tamanho original usando o filtro bilinear, que é nesse caso, nossa função Image Resampling Bilinear. E como vocês podem ver, especialmente na janela de zoom, o resultado é muito ruim,
a imagem fica embaçada e borrada e todos os detalhes finos da vegetação, da textura e da água são completamente perdidos. Seria nesse caso aqui, ó. E, por último, na imagem 4, a gente tem o upscaling aprimorado, que é uma simulação que a gente simula IA, onde finalmente a lógica de uma reconstrução inteligente como o DLSS, que em vez de um filtro simples, o script executa o pipeline de processamento complexo. Primeiro ele faz o upscaling com um filtro de alta qualidade, o Lackness, depois ele detecta as bordas na função Image Filter Finding Edges. Ele aplica um filtro de nitidez muito forte apenas nessas bordas detectadas para construir os detalhes. E por fim ele compõe a imagem e reajusta o contraste. Basicamente, o resultado é nítido. A imagem 4 ela recupera uma quantidade imensa de detalhes que foram perdidos no upscaling simples. Ela se aproxima muito mais da qualidade da imagem 1, onde a gente pode comparar essa daqui com essa daqui. Obviamente, essa daqui está com uma qualidade muito mais nítida que do upscaling simples. Então, esse experimento ele valida o nosso ponto. O DLSS não é um blur apenas, ou um straight. Ele é uma rede neural que executa um processo de reconstrução muito sofisticado, similar ao nosso upscaling aprimorado, usando hardware de tensor cores para analisar vetores de movimento e dados de quadros passados para recriar os detalhes que foram perdidos na renderização de baixa resolução. Beleza. No experimento anterior, provamos o conceito de reconstrução de detalhes em uma imagem estática. Agora, no experimento 3, o objetivo foi aplicar essa mesma lógica em tempo real, como acontece em um jogo. Para isso, usamos esse script que combina a biblioteca OpenCV para processamento de vídeo e a Pylo para manipulação de imagem. O processo foi o seguinte. O script ele lê um arquivo de entrada, que é o vídeo de baixa resolução. E esse arquivo simula o que a GPU renderizaria em modo performance, um fluxo de quadros em resolução mais baixa, como a 1080p, para economizar os recursos. E depois nós lemos esse vídeo quadro a quadro dentro de um loop, que é a função whileCapIsOpen. Para cada único frame, nós executamos o pipeline de aprimoramento. O primeiro, o script faz o upscale do quadro para a resolução alvo, que nesse caso seria 4K, e usamos um filtro de alta qualidade, Lackness, que na função seria Image Resampling Lackness. E imediatamente ele passa esse quadro de alta resolução pela nossa função aplicar upscaling no frame. Essa é a mesma função que usamos no experimento anterior. Ela simula a rede neural do DLSS usando uma combinação de detecção de bordas e nitidez adaptativa, para recriar os detalhes finos que foram perdidos. Como resultado, o script então escreve esse quadro final, agora em alta resolução e com nitidez aprimorada, no nosso vídeo de saída, que é o vídeo upscale de .mp4. Esse processo de ler, processar e escrever para cada quadro é o que nos permitiu gerar os dados para validação quantitativa. O mais importante não era apenas o resultado visual, mas medi-lo. No caso, o resultado visual seria esse daqui, que olhando de cara assim parece meio imperceptível, mas as medidas nossas foram bastante interessantes. Que a gente comparou o vídeo original em alta resolução usando as métricas de engenharia de vídeo. Os resultados, então, validaram nossa simulação. Alcançamos um SSM, que é o índice de similaridade estrutural, superior a 0,92. Isso significa que o nosso vídeo aprimorado reteve mais de 92% de informação estrutural do original. E, além disso, atingimos um PSNR, que é a relação sinal ruído de pico, acima de 35 dB. Para referência, na indústria, o PSNR acima de 30 dB é considerado de alta qualidade e acima de 35 é considerado excelente, indicando que a perda de qualidade visual foi quase imperceptível, mesmo com um custo computacional drasticamente reduzido. Todo esse estudo culminou no nosso software prático, um sistema de recomendação de GPUs desenvolvido em Streamlight. A ferramenta possui 3 módulos: análise de mercado, exploração por perfil e a recomendação personalizada via machine learning. O back-end ele foi validado testando 3 modelos de machine learning para a tarefa de classificação de perfil. O SVM, que atingiu a maior acurácia com 82,09%, seguido pelo Random Forest, com 81,87%. E o último, que é a Decision Tree, que ficou com 74,51%. Esses modelos eles foram treinados para classificar o perfil de uso ideal da GPU com base em suas especificações técnicas. O front-end da aplicação permite o usuário final explorar esses dados. A aba de análise de mercado apresenta dashboards como o de preço versus benchmark score e a evolução média de desempenho por ano.
A aba de recomendação personalizada usa um modelo de IA treinado para filtrar GPUs, com base no orçamento de cada usuário e o uso de cada usuário. E a exploração por perfil permite uma navegação segmentada. Agora vamos para a exibição da aplicação. Agora, demonstrando um pouco da nossa aplicação prática, esse aqui é o nosso software, nosso sistema de análise e recomendação de GPUs com a IA. Basicamente, como dito anteriormente, eles têm as 3 abas: recomendação personalizada, exploração GPUs por perfil e análise de mercado. Começando pela recomendação personalizada, que é onde utiliza fortemente a IA e o sistema analítico da IA. Ela foi construída com um dataset com 200 GPUs e foi treinada com elas. Basicamente, a gente aqui consegue selecionar algumas métricas para ela conseguir buscar entre essas 200 placas a placa mais recomendada para o perfil que você está buscando. Aqui é o orçamento em dólares, né? Que é o valor que a gente pegou o dataset. Aqui seria a VRAM mínima que está sendo que a gente quer para essa GPU. Aqui é a pontuação mínima de benchmarking, que é como seria a performance da placa. Consumo máximo em TDP, que seria o gasto energético dela. E a gente pode escolher até o ano mínimo de lançamento das placas e se você exigiria que ela possuísse tecnologias como upscaling e ray tracing. Nessa métrica aqui, ó, se a gente clicar aqui em encontrar GPUs recomendadas, aparece basicamente essa lista aqui. Essa daqui são as placas que atendem todos esses requisitos aqui. Tanto que se eu mudar um pouco aqui, ó, diminuir um pouco o orçamento, vai diminuir um pouco a quantidade de placas. Ó, já deu uma boa diminuída. Se eu diminuir mais o orçamento, vai diminuir mais ainda a quantidade de placa. Agora, se eu aumentar o orçamento e aumentar a VRAM mínima, para 10 de VRAM, por exemplo, já diminuiu bastante também a quantidade de placas. Isso tudo é o modelo de IA que aprendendo gerou esses resultados aqui. Vou alterar um pouco aqui também, colocar em 300 TDP aqui. E o ano mínimo de lançamento 2021. Com esses critérios aqui. Vou diminuir um pouco o orçamento. Já aparece menos. Vou aumentar a VRAM mínima agora, mais um pouco. Aparece bem menos. E, basicamente, os resultados são o quê? Aqui mostra o ano de lançamento da placa, o modelo em si, a VRAM que ela possui, o preço de cada uma. Acho que esses preços foram pegados com base na época, o benchmark score de cada uma e o perfil sugerido pela IA. Aqui nesse caso, para essa placa, por exemplo, uma Radeon RX 7900 GRE, o perfil sugerido é para um pesquisador em IA. E aqui ele faz uma média das placas e vê qual possui o melhor desempenho e qual seria o melhor custo-benefício. Nesse caso, deu as duas iguais. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Ó, nesse caso aqui, deu as duas diferentes. Essa daqui, a GeForce RTX 4070, tem um melhor desempenho e a Radeon RX 7900 tem o melhor custo-benefício. Vamos então agora para a próxima aba. Aqui na exploração de GPUs por perfis, aqui tem os perfis pré-definidos de usuários, né? Onde você escolhe um dos perfis, por exemplo, vamos para alguém que busca edição de vídeo. Já estava selecionado aqui, possui as placas aqui é a média dos valores dela. Aqui tem algumas coisas, aqui é o preço médio das placas, $900. Aqui é o benchmark médio das placas e aqui é a VRAM média das placas. E aqui aparece a lista das placas que seriam recomendadas para editores de vídeo. Agora eu vou trocar, sei lá, para Gamer AAA 1080p. Aparece uma quantidade bem maior de placas que são recomendadas para esse tipo de perfil. Aqui, ó, a lista aparece o TDP, o benchmark score, preços, VRAM, ano de lançamento e um modelo de cada uma. E aqui, por fim, tem uma análise de mercado de como foi o preço em dólares versus o benchmark score. Basicamente aqui, ó, cada cor significa um perfil ideal, que seria as placas, e o preço que vai subindo em relação a cada placa também. Aqui seria o benchmark score também. Por exemplo,
essa primeira bolinha aqui seria uma bolinha de esportes, tá vendo? Uma primeira bolinha seria um perfil mais que possui um preço bem mais acessível, porém o benchmark score como fica para trás, tá vendo? E aqui seria a evolução média do desempenho de benchmark por ano de lançamento. E podemos ver que possuiu um benchmark muito maior com o passar dos anos, o que faz sentido, né? Com mais tecnologia. Basicamente, então, esse é o nosso software de sistema de recomendação. Tá. Isso nos leva aos resultados finais e à conclusão do nosso trabalho. Nós iniciamos esta pesquisa com um problema claro: a estagnação da lei de Moore. O avanço puramente pela miniaturização do hardware está encontrando barreiras físicas intransponíveis. Nossa hipótese era que a solução para essa limitação não viria mais de transistores, mas sim de uma otimização via software e inteligência artificial. Nossos achados validaram essa hipótese em duas frentes principais: a IA como solução de eficiência, onde primeiro provamos que a IA é a tecnologia que torna o fotorrealismo viável, no caso o Ray Tracing. Nossos experimentos não foram apenas simulações, eles foram a validação de um argumento. O experimento 1, que seria a diferença entre raster e Ray Tracing, provou por que o Ray Tracing é caro. Vimos em nível de código que o custo não é abstrato, ele vem da necessidade de lançar milhões de raios recursivos para calcular sombras e reflexos fisicamente corretos. E o experimento 2 e 3, que são as simulações de upscaling, provaram como a IA contorna esse custo. Demonstramos que o upscaling inteligente não é esticar uma imagem ao simular a lógica de uma rede neural usando detecção de bordas e nitidez adaptativa, nós conseguimos renderizar em baixa resolução e ainda assim recuperar mais de 91% da fidelidade visual, validada pelas métricas SSIM e PSNR. O DLSS, portanto, troca um problema de renderização de força bruta, que é intratável, por um problema de inferência de IA, que é altamente eficiente e executado em hardware dedicado, os Tensor Cores. A IA como ferramenta de modelagem. O segundo pilar da nossa conclusão é a IA não serve apenas para executar tarefas gráficas, ela serve para entender o próprio hardware. Esta foi a tese do nosso software de recomendação. Quando treinamos nosso modelo de Machine Learning, o SVM, para analisar as especificações de 200 GPU, ele não estava apenas decorando benchmarks, ele estava aprendendo a complexa relação entre arquitetura, núcleos e desempenho. O resultado mais importante do nosso trabalho talvez seja este: o nosso modelo regressão, que previa a pontuação de benchmarking de uma GPU com base apenas em suas especificações, alcançou um coeficiente de determinação de 0,91. Em termos estatísticos, isso significa que 91% da variação de desempenho entre todas essas placas pode ser matematicamente explicada e prevista por um modelo de IA. Isso prova que podemos usar a IA não só para rodar jogos, mas para projetar, otimizar e entender o próprio hardware em nível que transcende a simples contagem de transistores. E a nossa conclusão, então, portanto, não foi apenas confirmada, ela foi comprovada em duas camadas. A inteligência artificial não é mais acessório e ela é a solução fundamental para a lei de Moore. Ela atua como solução de eficiência, DLSS, permitindo que o hardware existente produza resultados que seriam impossíveis na força bruta, e como solução de modelagem, permitindo-nos projetar e otimizar hardware de forma mais inteligente. A IA efetivamente transcende os limites físicos do silício, trazendo eficiência energética, acessibilidade para hardware mais barato e garantindo que a evolução da fidelidade visual possa continuar mesmo que a contagem de transistores não possa. Bom, chegando ao final da nossa apresentação, é fundamental sermos transparentes sobre as limitações que encontramos. E mais importante, como elas abrem caminho para trabalhos futuros. É, primeiro, na seção de dificuldades, a gente teve o dataset limitado. O nosso dataset atual contém cerca de 200 GPUs. Embora funcional para provar nossa hipótese, mais dados permitiriam modelos de recomendação mais robustos e generalizáveis. Esse foi um ponto de impacto considerável que a gente teve. Segundo, as especificações incompletas. Percebemos que nem todas as GPUs no mercado possuem dados de benchmark completos e padronizados, o que acabou afetando diretamente a precisão do nosso modelo de recomendação. Terceiro, e também de alto impacto, foi a simulação versus a realidade. Nossos experimentos de upscaling, que comprovaram a eficiência de técnica, foram simulados. Os testes em hardware real seriam na etapa final para resultados conclusivos.
E por fim, a complexidade computacional. Modelos mais sofisticados, especialmente Deep Learning, exigem um poder computacional maior para o treinamento, que foi um desafio de médio impacto. Bom, essas dificuldades, no entanto, criam um roteiro claro para trabalhos futuros. Quais são as nossas propostas? Para resolver o problema do dataset, o primeiro passo é a expansão do dataset, visando coletar dados de mais de 500 GPUs, com especificações e benchmarks atualizados. A gente também quer aplicar o famoso clustering e segmentação, ou seja, agrupar as GPUs por categorias para criar modelos de recomendações especializadas. Em relação aos modelos, pretendemos implementar o Deep Learning de forma mais intensa, usando redes neurais como LSTM-S ou Transformers, para capturar padrões de desempenho mais complexos. Para o nosso sistema de recomendação, um passo crucial é a integração em tempo real, conectando a aplicação com APIs e preços de benchmarks para que outros dados estejam sempre atualizados. E o mais importante, para validar conclusivamente nossa hipótese prática, realizar testes em hardware real, validando as técnicas de upscaling e ray tracing diretamente nas GPUs. Então, pessoal, se caso vocês queiram verificar nossos códigos ou vídeo de upscaling que a gente criou, ou imagens de códigos e resultados, vocês podem acessar em apêndice do nosso relatório, tem um link no GitHub que leva vocês a uma pasta com esses arquivos. Vocês podem acessar se quiserem. Então, esse foi o nosso TCC, que a gente concluiu, eu e o Marvin. Agradecemos pela compreensão, pelo tempo de vocês por assistirem nosso vídeo. E tenham um bom dia, uma boa tarde. Até mais.